debate muito bom mesmo, inclusive, para o eleitor. Importante também aqui para a emissora. Foi um prazer, um orgulho muito grande. Parabéns à nossa direção, Augusto Corrêa Lima, Zuleika Andrade, toda a equipe de todos os setores, a Band inteira mobilizada para que tudo desse certo. Que orgulho, viu? Que domingo bacana, que final de noite de domingo importante para a nossa democracia. E um pré-debate que começou às 5 horas, 3 horas antes. O eleitor, o telespectador, o ouvinte da Band News FM em mais 40 rádios aqui da nossa Bahia acompanharam tudo, Victor Pinto, que já está aqui. A gente não dorme. Não dormimos porque a repercussão desse debate, meu amigo, tá rendendo e vai render a semana toda. E olhe lá, se não mais, hein? Com certeza. Bom dia, Victor. Bom dia, Lorena. Bom dia a todos que nos assistem. Foi um domingo movimentado, eu só quero minha folga depois do meu domingo. Eu também, viu? Eu tirar posteriormente, né? Mas vamos lá, o debate, ele inicia o processo da eleição. É o que acaba chamando a atenção. O debate por si só, ele não é definidor do processo eleitoral, mas ele vai ditar a onda da opinião pública. E um detalhe, Lorena, dos cortes. Eu percebi que alguns candidatos performaram por aqui já pensando na fala de efeito da rede social. Por exemplo, o candidato Jerônimo Rodrigues, à reeleição, ele, quando confronta a Semineto sobre a questão da humilhação, que fala que Neto quer humilhar ele, aquele corte ali, aquela fala do governador já foi pensada, do candidato, já foi pensada para fazer o corte para a rede social. Da mesma forma como a Semineto, numa tática, quando começa a falar o nome das pessoas, citou um caso de Valença, de uma senhora que acabou falecendo, para fazer um paralelo de uma crítica à fila da regulação. Então, a gente percebeu essa movimentação nesse sentido da tática para a repercussão pós-debate. Vamos lá, me impressionou, Lorena, a postura do candidato Jerônimo Rodrigues, comparado ao desempenho dele do que foi na eleição de 2022. Jerônimo muito mais bem preparado e eu acho que, de certo modo, isso também meio que surpreendeu a Semineto, que eu acredito que esperava que Jerônimo não estivesse tão bem na hora do confronto. Acho que ficou empatado para os dois, sendo bem sincero, no campo do desempenho. Uma ponderação à figura de Ronaldo Mansur, que, depois de termos Kleber Rosa numa eleição de governo do Estado, depois de termos Kleber Rosa numa eleição para a Prefeitura de Salvador, que teve um desempenho que foi altamente elogiado nos debates, Ronaldo Mansur ainda tem que comer muito feijão com farinha para ter a eloquência de Kleber Rosa no confronto para os dois campos, diga-se de passagem. Jerônimo se aproveitou, na minha opinião, da presença do Mansur. Perceba que nos dois momentos do confronto direto, ele não escolhe a Semineto para poder fazer o enfrentamento, ele escolhe Mansur. Mansur, importante destacar também, trouxe um tema, dentre tantos que foram debatidos, que é muito caro para a população baiana e muita gente não está antenado, que é a questão do meio ambiente. A constituição do Parque da Serra da Chapadinha. Ele poderia, inclusive, ter desenvolvido melhor esse tema, que atingiria em cheio o governo do Estado sobre a atuação nessa área sensível, que é o meio ambiente. Mas vamos lá, temas. Falamos aqui sobre segurança pública, o que mais destacou, saúde, educação, a questão da violência contra a mulher, o combate à violência contra a mulher, que foi a pergunta padrão do início do debate. BR-324, que em determinado momento o Jerônimo ali desviou do assunto. Foi um momento também de embate. De muito embate ali. Ao mesmo tempo que, quando Jerônimo vai para cima de Feira de Santana e Vitória da Conquista, que são dois redutos netistas, esperávamos que Neto fizesse uma defesa mais efusiva, o que não aconteceu. Então, perceba que Planserve foi outro tema que foi alvo da minha pergunta, que eu puxei para aqui para o debate, mas algo que eu pontuei com o Luiz Felipe ontem no pós-debate. Tema corrupção passou batido. Verdade. Ninguém falou, ninguém citou Banco Master, ninguém citou a Operação Overclean. Compliance Zero. A Operação Compliance Zero. Passou batido no debate, acho que por uma questão de estratégia, de autodefesa. Mas a gente sabe... Se me atacar, eu vou atacar, né? Pronto, você resumiu bem, Lorena. Eu acho que era esse formato aí, você resumiu bem. Eu acho que era um formato assim, temos essa carta na manga aqui,
Se me atacar, eu vou atacar. Se falar do Banco Master por um lado, eu vou falar do seu lado também. Quem poderia ter aproveitado isso? Quem? Ronaldo Mansur. Pois é. Né? Ronaldo Mansur poderia ter aproveitado isso, apesar de que corrupção, verdade seja dita, por mais que nos doa, quando a gente faz essa análise na questão da opinião pública, não é um assunto que move a população baiana. Não é, arranha a imagem, isso compromete o voto de opinião, mas não é um fator hoje decisivo, diferente da eleição presidencial, que isso sim impacta no processo eleitoral. Então, assim, debate muito rico. Quero fazer as suas palavras, Lorena, de parabenizar toda a equipe da Band Bahia. Augusto, Zuleika, o Baldo Rivera também, a questão técnica, porque é um jogo de cintura ali, um corre-corre com o Gouveia, né, que faz parte dessa questão das operações, para conseguir colocar esse debate no ar. E a novidade, a cadeia de emissoras de rádio, a gente falou para todo o estado da Bahia, além do YouTube, além da TV, várias emissoras parceiras puderam retransmitir esse debate entre os candidatos. Detalhe, ontem, o que eu recebi de mensagem no meu WhatsApp, muita gente preso onde? Na BR-324, ontem de noite, na volta para casa do Dia dos Pais. E muitas pessoas ouviram o debate pelo rádio. Então, parabenizar todas as emissoras, agradecer essas portas abertas por recepcionar o debate da Band Bahia. Só lembrando, daqui a pouquinho, a partir das 9h20, vou estar com Lorena no Jornal Band News, na Rádio Band News FM, aprofundando ainda mais a repercussão do debate. 2h da tarde hoje tem estreia do Band Eleições. Eu e Carol Rosa estaremos na bancada do Band Eleições, justamente fazendo também esse apanhado do que foi o debate da Band Bahia. Lorena. Victor, a gente falou aí dos nossos diretores, né? O Baldo também, toda a técnica envolvida, é importante lembrar de Carolina Rosa, a condução impecável. Com certeza, impecável. Mais uma vez, Carolina Rosa, então orgulho danado, né? Verdade, a gente está aqui hoje cansado, mas feliz pelo trabalho entregue, que vem aí assim, primeiro turno, A gente não faz pra gente. Não. A gente faz pra quem tá nos acompanhando. Sim. Porque assim, de nada a gente faria, nada surtiria efeito se não tivesse alguém do outro lado nos acompanhando. Então, tudo que a gente faz aqui é para você que está nos assistindo e, principalmente, para você, eleitor. Cumprimos o nosso papel como veículo de comunicação, fizemos o confronto. Ainda bem que os candidatos foram sensíveis ao ponto de dizer assim, vamos... Porque tivemos outros estados que candidatos fugiram do debate e aqui não. Aqui... ninguém correu dessa vez. Ninguém correu dessa vez, porque na eleição passada, no primeiro turno, Neto correu. Sim. No segundo turno, Jerônimo correu. Dessa vez, ninguém correu. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque aí é o eleitor que precisa ser respeitado e precisa desse confronto para melhor escolher o seu candidato a governador no próximo dia 4 de outubro, faltando 55 dias para as eleições 2026. E dia 23 de agosto, o debate presidencial na tela da Band. Isso. Próximo debate, claro, o primeiro também entre os candidatos à presidência da República. E tem outro detalhe para arrematar. A partir do dia 18 de agosto, pode anotar na sua agendinha aí, 18 de agosto, nós vamos receber todos os candidatos ao governo do estado na bancada do Boa Tarde Bahia. Maravilha. E em setembro, vamos receber eles mais uma vez na bancada do Band Cidade. Maravilha, Victor. Até mais, então, no Jornal Band News. No Band Eleições hoje, dia de segunda, a gente vai conferir. Obrigada, Victor. Até mais, então. Um abraço. Tchau, tchau.